Saudações a todos e a todas. Acolho a todos com muito carinho. Já várias pessoas aqui nos esperando, nos saudando, dando o seu bom dia. Eu tenho muita alegria de convidar a todos e a todas para esse nosso chimarrão profético. Chimarrão da amizade, né, que a gente tomava lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e em outros galpões, e chimarrão ao redor do fogo aceso. Em pleno inverno, tudo se torna muito aquecido em torno do fogo e tomando chimarrão, passando de mão em mão, contando causos e mentiras uns para os outros, a gauchada, quando vem do trabalho ou antes de sair do trabalho aí por 5h30, 6 horas da manhã. Então, eu compartilho o chimarrão com todos e com todas que nos assistem aqui. Tenho a expectativa de que tenhamos um grande chimarrão profético hoje, um grande encontro, porque está aqui conosco hoje uma das pessoas mais estudiosas, ilustres, conhecedoras de Karl Marx e de toda essa teoria filosófica que sustenta o pensamento de Marx, a pesquisa de Marx, o saber de Marx, e que depois foi marchando aí em direção a várias práticas, por exemplo, leninistas, etc. e tal. Então, eu tenho grande alegria, uma grande alegria mesmo, e me considero um sortudo, um abençoado, por encontrar aqui o professor Alisson Mascaro, e a pessoa culpada por eu ter o seu nome, professor Alessandro, professor Alisson, já está aqui entre nós e eu vou denunciá-la daqui a pouco para o senhor. A pessoa culpada do seu contato me passou para o seu contato com muita alegria, com muita satisfação mesmo encontrar o senhor, que tem uma agenda imensa. Eu vi na internet os vídeos, vi livros que o senhor escreveu, pesquisas, palestras, vi que o senhor tem uma agenda imensa, só em julho mesmo para encontrar o senhor, e o senhor me deu esse privilégio. Bem-vindo, meu querido professor, doutor da USP, professor e doutorado pela USP, professor da USP, Alisson Mascaro. Bem-vindo entre nós. Seja bem acolhido, bem calorosamente nesse chimarrão. Obrigado, meu querido Dom Orlandil. É com muita alegria, muita satisfação que eu o encontro nesta manhã e digo desta felicidade imensa em compartilharmos, em primeiro lugar, tantas pessoas amigas e queridas no nosso entorno e que são amigas e amigos comuns, e quero dizer da felicidade em juntos aqui nesta ocasião compartilharmos também ideias, reflexões, preocupações e, acima de tudo, esperanças. E eu quero cumprimentar também, Dom Orlandil, a todas e todos que nos acompanham nesta ocasião, porque este espaço, o vosso chimarrão aí do Sul e agora no Centro-Oeste, é um chimarrão que vai alimentar, ainda que simbolicamente, todo esse nosso convívio na manhã de hoje. Então, eu fico muito feliz, muito honrado pelo convite, e digo desta alegria em começarmos esta jornada da manhã deste sábado. Que bom, muito obrigado, professor. Seja bem-vindo aqui, estou muito feliz com o senhor aqui. Diga uma coisa, para começar assim, o nosso papo, a nossa conversa bem leve, diga-me, como é que o senhor teve a sua experiência, o seu contato, a sua tangência com Marx? Eu tenho, pelo menos no nível da sensibilidade, desde muito cedo, um posicionamento que se explica, então, historicamente ou teoricamente, seja aquilo que nós chamamos de esquerda. Dado que esta divisão esquerda e direita é importante que nós lembremos de onde vem a origem das palavras, porque as pessoas confundem em muitas ocasiões. Quando houve a Revolução Francesa, pessoas que lutavam pelo povo e eram do povo estavam à esquerda na Assembleia Francesa. E as pessoas dos poderosos, os poderosos, defendendo seus privilégios e seus poderes, sentavam à direita. Então, esta sensibilidade em favor das lutas do povo, pelo menos, sempre foi minha, nunca me entendi de outro modo, de outra maneira. Desde muito jovem, isso foi patente e presente. E, claro, a reflexão, os estudos, as pesquisas me levaram a buscar compreender quais eram as causas profundas, as estruturas decisivas
que faziam o nosso povo miserável num mundo tão rico. E, efetivamente, eu penso que esse é um sentimento que vai passar por todas as pessoas que partilham desta percepção. Em geral, nós temos uma primeira dimensão, que é aquela de buscar entender a realidade como se fosse devida a uma condição moral individual. Pessoas passam fome porque os ricos não têm sensibilidade em relação aos pobres. Esse discurso, inclusive, ele não é só da juventude ou de alguém que acorda para conhecer o mundo. Esse discurso é frequente até os dias de hoje. Observemos nós, eu só vou antecipar um ponto, depois voltamos a ele, mas observemos que no caso da pandemia no mundo de hoje, existem pessoas que dizem assim, pessoas inclusive na política, no mundo institucional, elas dizem assim: os ricos deveriam sustentar um pouco mais o salário dos pobres. Então nós fazemos um pleito moral, meramente moral, dizendo assim: por favor, dê um pouquinho a mais ao seu trabalhador, não demita a sua empregada doméstica. São coisas bastante frequentes no nosso nível de fala. Muito bem, eu não estou negando a importância deste nível moral, de sentimentos. Eu penso que ele seja um norte fundamental para todos os atos da vida de alguém. Mas o fundamental é que quando se vai estudar mais a fundo, se vai pesquisar quais são as causas científicas desta estrutura social, nós descobrimos, aí sim, mediante Marx fundamentalmente, mas mediante toda uma série de pesquisadores, de pessoas que levaram este conhecimento adiante, nós descobrimos então que não é simplesmente um problema moral, é uma questão estrutural. A sociedade é estruturada mediante um modo de produzir que faz com que haja capital e esse capital esteja nas mãos de alguns contra todos os demais. Então, este nível da ciência, eu penso que seja o nível fundamental para que o posicionamento correto, pleno, aquilo que um velho filósofo do século XX, de quem eu fiz a primeira tese sobre esse pensador e o direito e a justiça do mundo, foi o velho filósofo marxista do século XX, Ernst Bloch, o alemão da esperança. Este pensador, eu tive a alegria de fazer uma tese de livre-docência na USP sobre Bloch e o direito. Este pensador dizia que era preciso imaginar como podemos andar de modo ereto, ou seja, sem se arrastar pelas migalhas e tampouco sendo aqui alguém que esteja envergando aos poderosos. Este andar ereto é o único modo possível de vivermos plenamente e ele demanda de nós que nós estejamos compreendendo que o que nos faz não ser eretos, aquilo que nos faz não viver com dignidade, não é a falta moral de algumas pessoas, é a estrutura social do capitalismo. Então, Dor Vandil, e a todas e todos que começam a me acompanhar nesta reflexão da manhã de hoje, eu quero dizer muito claramente, é preciso chegar à ciência do que é o capitalismo como única forma concreta, estrutural, plena, de nós lutarmos para que um dia não precisemos mais pedir para que ricos tenham uma certa dó ou uma certa condição moral de olhar para os pobres. E não é porque não queiramos que haja esta sensação ou este sentimento, é porque, efetivamente, nós queremos um mundo onde não haja mais nem ricos, nem pobres. Eu conversei outro dia aqui, que eu acho que com uma pessoa que o senhor admira e conhece, com o sociólogo Gessé Souza. Ele estava em Paris, eu conversei com ele em Paris e eu aqui em Goiânia. Querido amigo. Ele, seu amigo, seu querido amigo, é? Querido amigo. Então, estou bem. Então, o professor Gessé Souza, ele, nas suas obras, mas aqui na nossa conversa, no nosso chimarrão profético, ele disse, está aqui no vídeo, aqui no YouTube, ele disse coisas que são de arrepiar. Eu disse para ele na hora, professor Gessé, isso que o senhor diz quase que me faz voltar o chimarrão que eu estou tomando aqui. Ele riu dessa figura. Ele disse que os ricos, que ele chama de elite do atraso no Brasil, é um grupo que se originou durante a colonização
E tem dois valores que guiam, dois valores, digamos, vamos chamar assim, aqui nesse momento ainda, de morais, ainda que não seja isso, né? Dois valores que os guiam, que é o ódio dos pobres, o ódio que eles imprimiram à escravatura e a humilhação. Tudo que fizeram e ainda fazem e continuarão a fazer enquanto estiverem na direção da economia do país, do poder legítimo do país, poder legítimo que eu digo que só é econômico, né? Depois nós podemos discutir isso aqui. Ele diz que eles fazem questão de continuar humilhando os pobres. O que o senhor diz? Isso combina com a sua reflexão? Sim, Dona Vandil, e eu digo que, impressionantemente, não é, ou melhor dizendo, é esta posição moral dos ricos do Brasil, mas também são os ricos dos Estados Unidos, o rico de qualquer lugar. Essa expressão moral, no final das contas, nos revela algo central, que é a própria divisão de classes na sociedade. Eu insisto na minha obra, nesta reflexão dos meus livros, que o problema central é não deixarmos naturalizar a ideia de que os seres humanos, pelo nascimento ou por acontecimentos de suas vidas, os seres humanos possam ter condições de sociabilidade, condições econômicas, tais que um ser humano compre outro. E esta é a tragédia central. No capitalismo, um ser humano compra outro. Efetivamente, a empregada doméstica, o operário na indústria, aquela pessoa que está agora, enquanto estamos falando aqui, aquela moça que está no comércio, no caixa do supermercado, esta pessoa, por 8 horas do seu dia, 8, 10, 12, 14, esta pessoa não dispõe de si para poder cuidar do filho, para poder ler um livro, para poder se educar ou algo assim. Esta pessoa está submetida a outra. No campo do direito, professor da Faculdade de Direito mais antiga do país, é a Faculdade de Direito da USP, lá em São Paulo, Largo São Francisco. No campo do direito se diz, e não é que se diz isso com vergonha ou com tristeza, se diz como um fato dado, científico, para o direito. Se diz assim: quando o capital contrata um trabalho de um trabalhador, o trabalhador está subordinado ao patrão, ao capitalista. Isso, nessa palavra, subordinação, não vai nenhuma vergonha no campo do direito do trabalho. Cai na prova da OAB, cai na prova do concurso da magistratura. Qual é a relação do trabalhador com o seu patrão? Tem que escrever assim na prova: subordinação. Está na lei, em todo lugar. Então, o que eu estou dizendo é que nós temos, ainda hoje no século XXI, as sociedades são capitalistas, nós temos uma estrutura de mundo que certamente daqui a uns 200 anos, quando a humanidade olhar para as leis dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, e encontrarem assim: um ser humano assina um contrato, 8 horas por dia ele está subordinado a outro. Esta pessoa considerará bárbara esta situação que nós temos na realidade. Hoje nós não consideramos, tanto não consideramos, que, volto a dizer, cai na prova de concurso jurídico, e a resposta certa é: não é cooperação, as pessoas não se juntam para trabalhar em conjunto, uma se subordina à outra se a outra tem dinheiro e lhe paga um salário. Eu insisto centralmente que este é o problema fundamental, a possibilidade de que haja capital e acumulação de capital, porque por causa disso uma pessoa compra a outra. Claro, este sistema de comprar a outra é diferente do que veio antes, porque no feudalismo a pessoa possuía a vassalagem de outra, e no escravismo, lá no antigo, a pessoa, na base do chicote, da força bruta, tinha a outra. Estes 3 modos de produção, escravismo, feudalismo e capitalismo, os 3 modos de produção são horrorosos. Volto a dizer, um dia no futuro nós lastimaremos este nosso momento. Só que no nosso momento, Dona Vandil, nós só lastimamos os modos de produção anteriores. Nós não aceitamos servidão, nós não aceitamos escravismo, mas aceitamos o capitalismo. Dito isto, o capitalismo é que é um horror, a estrutura de que um ser humano compra o outro. De vez em quando, a depender agora, tudo que eu falei do capitalismo, há uma forma pela qual um ser humano compra outro. Este aqui é a forma social. Eu insisto em livros como Estado e Forma Política, de que há um
plano das formas sociais. Quem tem dinheiro compra, quem não tem é comprado, é vendido. Muito bem. Só que existem as formações sociais. Isso aqui é uma diferença, é até importante falar didaticamente a quem nos acompanha. Todas as sociedades capitalistas do mundo têm a mesma forma. Dinheiro, trabalho assalariado, o capital compra o trabalho do trabalhador, explora o trabalho porque não devolve ao trabalhador tudo aquilo que o trabalhador produziu, fica com um grande excedente que se chama mais-valor, ou como se dizia antigamente, mais-valia. Portanto, sempre estas formas são iguais. Imaginem que um chinês, quando contrata um empregado na China, ele está explorando mais valor, que um estadunidense, também nos Estados Unidos, está explorando mais valor do trabalhador. Na Finlândia, na Inglaterra, em qualquer lugar, no Brasil, no Paraguai, por todo lugar é igual a forma. No entanto, há a formação social. E o que é a formação social? Estas formas pelas quais há o capital, quem é capitalista entesoura, quem não é, é pobre e vende força de trabalho e será sempre pobre, ainda que ele ganhe R$1.000, mas ele não será um dia um capitalista. Isso é forma igual em todo lugar, mas a formação, cada lugar tem a sua. Então, no Brasil, nós temos uma história de uma formação capitalista católica. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, uma formação capitalista protestante. São formações, a forma é a mesma, mas vai se arranjando de um certo modo próprio em cada situação social. Daí é importante pensarmos por que em países que têm um capitalismo de origem escravista e desta escravidão racial que é nojenta, que é horrenda, esses países têm também, além da exploração que podia ser quase que fria e cínica, um ser humano explora o outro, fica rico, vive tranquilo e o outro não tem dinheiro para pagar suas contas. Podia ser só isso. Mas nos Estados Unidos e no Brasil, e em alguns outros países, veio o capitalismo de raízes que foram escravistas, raciais. Então a pessoa também tem, além de tudo, que marcar posição da sua distinção social em relação àquele que é o pobre. Então é o ódio, então é a condição moral que quer todo dia marcar a ferro que o outro ou a outra não podem possuir o mesmo que aquela pessoa possui. Então, Doro Vandil, coisas horrendas que nós vemos na realidade atual. Aqui em São Paulo existe uma moda, não sei se aí em Goiás esta moda já chegou, mas existe uma moda aqui em São Paulo de que as madames, quando vão passear no shopping, na praça, no parque, elas levam as suas babás. Todas as babás devem vestir branco, para marcar claramente que quando alguém está com uma criança, a mãe veste a roupa que quiser, de marca, bonita, a babá veste branco. Então se vê por lá, quando reúnem 15 mães e 15, 20 bebês, então já se sabe que tem 30 mulheres adultas, 15 mães, 15 babás, eu estou falando das ricas. E sabemos quem é a babá, porque veste uma roupa branca. Ou seja, esta é a demarcação para mostrar claramente para o shopping, para os outros, quem é que manda, quem é que obedece. Este é o nosso resquício horrendo de uma sociedade tragicamente, moralmente constituída para separar, para dividir. Esta é uma luta possível, Dom Vandil, num quadro de fala, de exemplificação, de demonstração de como funciona a nossa formação social. Só que eu me preocupo mais do que isso. Também eu tenho aqui uma tristeza muito grande, eu tenho aqui uma fala pública muito candente, para lembrar que muitas vezes nós conseguimos sociedades e formações sociais capitalistas que escondem este horror moral. E para mim dá 0 a 0. Quando a pessoa eventualmente diz assim, é meu empregado, é minha empregada, eu respeito, chega no local de trabalho, tem os 10 minutos para ir ao banheiro, para tomar água, eu dou a água, eu dou a comida que me obrigam pela lei e ponto final. Então essa pessoa é a fria e cínica, que dá aquilo que a lei determina, não marca a ferro e fogo, eventualmente nem sequer tem um ódio pronunciado em relação ao trabalhador que explora, às vezes até cinicamente entende que graças ao trabalhador aquela pessoa é rica, mas eu digo também que este quadro não me anima. Eu estou transplantando isto agora, Dom Vandil e público que me acompanha,
para duas posições de direita que estão hoje na realidade brasileira. Eu vou transplantar esta imagem que eu fiz agora para o nosso quadro presente. Existem alguns que as pessoas chamam de extrema-direita e que falam assim: mulher tem que ficar no seu lugar, onde já se viu, mulher tem que se dar ao respeito. Família é só aquela que vem de 300 anos e quem for de outra família, de outros tipos de família, eu não aceito. Homossexual, transexual, travesti, não posso aceitar essa gente porque não é de Deus. Ou então, gente que veio do exterior, eu acabei de ver, hoje é um sábado, acabei de ter notícia de que quinta-feira, anteontem, uma cidade onde eu já dei conferências, onde eu tenho muitos alunos e professores que acompanham os meus livros, que é Corumbá, aí no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Sim. Corumbá, nossos irmãos bolivianos atravessaram esta semana a pontezinha que liga Cidade Juárez a Corumbá, atravessaram a pontezinha porque estavam com Covid e foram bater na porta de um hospital para ver se encontravam um lenitivo, para ver se encontravam um remédio. Foi um escândalo entre os ricos empresários da cidade, porque onde já se viu gastar o sacrossanto imposto que eles pagam quase nada, inclusive, quem paga imposto é o pobre, mas onde já se viu gastarem o sacrossanto imposto dos ricos de Corumbá para atender esses bolivianos que nem brasileiros são. Então a gente observa que existe uma extrema-direita que não aceita o estrangeiro vindo do território nacional, isso chama xenofobia, não aceita o negro empoderado, isso chama racismo, não aceita outras sexualidades que eles chamam de diferentes, isso é homofobia, não aceitam o empoderamento das mulheres, e aí vem todo o machismo e patriarcalismo destas sociedades como as nossas. Então existe um perfil de gente hoje no Brasil, nos Estados Unidos, e tantos países mais, por todo o país existe isso, que é esse perfil de gente que marca a ferro e fogo a sua posição. O próprio Gessé de Souza lembra muito bem disso. Enfim, essa gente marcada que quer contrastar diretamente. Só que eu me preocupo, Dom Orvandil, com esse outro perfil de gente que não marca profundamente. É essa gente que a gente chama de neoliberal na raiz, que é tão de direita quanto aquele que é o dito fascista. O neoliberal de raiz, ele não quer marcar ninguém, ele não quer contrastar nada com nada, porque é diferente. Este fascista que não quer aceitar que o nosso irmão boliviano atravesse o riozinho que separa ali, o córregozinho que separa a cidade dele de Corumbá, ele não quer aceitar que esta pessoa venha da Bolívia para se tratar no SUS do Brasil. Sabe qual é o problema do neoliberal? Esse que parece bonitinho, cheiroso, todo corretinho, acabar com o SUS. Então não vai ter nem para quem é da Bolívia, nem para quem é de Corumbá. Ele quer privatizar o SUS. Então eu me preocupo também com essa pessoa de um modo extremamente candente, porque falando palavras bonitinhas, tendo diploma de Harvard, como dizem que tem o Paulo Guedes e outros mais, essa gente está destruindo o país, tirando as condições possíveis de vida do próprio país. Então, Orvandil, eu lembro que quando a pessoa tem aquele ódio profundo, declarado, essa pessoa é horrível, mas eu também lembro que este túmulo caiado, que é bonitinho por fora e podre por dentro, esta pessoa tem algo de altamente nocivo, porque as pessoas não estão observando que ele está tirando o nosso solo da possibilidade de concretização social. Observem exemplos como os neoliberais do Brasil da década de 90. Eram doutores, eram pessoas que até sentavam à mesa com sofisticação e é capaz de que não fossem racistas no modo explícito quando a empregada doméstica negra entrasse ao jantar, chegasse ao jantar, eles trouxessem um prato de comida. É até possível que chamassem pelo nome e dissessem que, ao final, na hora do cafezinho, esta empregada viesse tomar o cafezinho com eles. No entanto, privatizaram tudo. E esta empregada doméstica não tem condições de pagar a energia elétrica, porque hoje ela é privada. Não terão condições de pagar a água, porque a água acabou de ser privatizada também plenamente agora, obrigatoriamente privatizada na prática, faz uma semana. Ou seja, eu me preocupo com essa gente que tem o ódio e que é fascista, e me preocupo com a gente que diz que não tem ódio e que parece de bom comportamento. E vou falar mais, Normandir, com isso lhe passo a palavra. Eu vou falar mais. Eventualmente, essa pessoa que tem o ódio, eu já consegui virar
gente que odiava e que percebeu em algum momento o horror da sua condição de ódio. Esta pessoa, com a mesma paixão que foi ao mal, eventualmente ela vem com a mesma paixão para o bem. E essa pessoa cínica, contabilista, que diz assim: acumular, 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 neoliberalizar, privatizar e coisas mais, ela morre com o coração de pedra, sem nunca ter feito estes atos horríveis de fala, eventualmente horrorosa, como outros falaram. Então, eu quero aqui dizer ao público que me acompanha, que nos acompanha neste momento, é preciso uma transformação das formas sociais e não só da formação social horrível desta gente que tem um coraçãozinho eventualmente pior do que a média. Porque se eu trouxer esse coraçãozinho para a média é o capital, a média é o neoliberalismo, e a média quer dizer viva para lucrar, viva para ter dinheiro, viva para ter uma montanha de dinheiro e então morrer no hospital da Unimed com o soro na veia privado, bem instalado num quarto onde você não tem um colega do lado morrendo, tossindo de coronavírus, você morre com dinheiro. Então a única razão da vida é acumular, acumular, acumular. Eu tenho esperança de que a nossa gente consiga observar que tem coisa muito mais bonita, muito mais candente, muito mais vívida na nossa existência, que é o compartilhar. Isto se chama socialismo. Que bonito isso. Eu cheguei a levar um susto com a palavra. Deixa um bom susto no bom sentido. Deixa eu colocar aqui uma questão, e depois quero voltar à questão do valor, professor Alisson. Um querido amigo, grande líder aqui em Goiás, muito conhecido em alguns lugares do Brasil, Euler Oliveira, não sei se o senhor o conhece, ele pergunta para o senhor: professor Alisson, se for possível falar sobre o poder da ideologia junto com os monopólios de mídia para a construção da ideia de aceitação do sistema capitalista como algo aceitável. Prezado Euler, aproveitando esta sua reflexão, eu retomo o fio da meada do que falei e então avançamos para este exemplo. A sociedade capitalista é uma sociedade que constitui a nossa ideologia. Um dos ensinamentos mais importantes das últimas décadas veio de um grande filósofo marxista que se chamou Louis Althusser. É um francês, Althusser. Aqui no Brasil, ele foi estudado e é estudado por muita gente. Eu lembro que quando falava e escreveu suas obras sobre comunicação, um amigo comum de Dom Orvandil e meu, que é o padre Pedrinho Guareschi, um querido amigo. Que estará conosco aqui segunda-feira. Mande um abraço muito fraterno e especial ao padre Pedrinho Guareschi, que examinei mês passado um doutorado orientado por ele lá na Federal do Rio Grande do Sul, e é um querido, especial amigo. O padre Pedrinho Guareschi sempre escreveu nas suas obras sobre comunicação, meios de comunicação, inspirado em muitas reflexões feitas por Althusser. Escreveu por lá, e muita gente também escreve o mesmo, que a nossa sociedade não é que pega o nosso cérebro, que por natureza era de um jeito, então torce e o nosso cérebro começa a pensar de outro modo. É pior do que isso. Eu escrevo nos meus livros, nas minhas ideias, como nós somos constituídos pelo capitalismo. Porque não é que o nosso cérebro tinha uma certa consideração, chegou o capitalismo e falou assim: agora quem tem dinheiro manda e quem não tem obedece. Então o nosso cérebro teria sido torcido. Para dar essa imagem, eu sempre falo nos meus livros, mas eu vou aproveitar, Dom Vandil, para explicar didaticamente para quem nos acompanha. Existe uma forma, uma expressão que a gente usa no dia a dia, nossas companheiras e companheiros de luta de esquerda usam a expressão: os meios de comunicação fazem uma lavagem cerebral na gente. Eu entendo que é essa expressão lavagem cerebral, só que tecnicamente os melhores e mais avançados filósofos não usam essa expressão, porque essa expressão ainda é incorreta. Althusser e outros mais, quando estudaram a ideologia, Zizek, tantos outros filósofos, quando estudam a ideologia, eles dizem: não é lavagem cerebral, é pior do que lavagem cerebral. Porque lavagem cerebral presumia assim: eu tinha um cérebro cheio de pensamentos bons, corretos, veio alguém, lavou meu cérebro, a televisão faz plim-plim,
ficou fazendo plim, 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 lavou meu cérebro, então meu cérebro saiu de bom para ruim. Ele saiu de um cérebro socialista para capitalista. Zizek, outros mais, filósofos, pensadores, psicanalistas, Althusser, eles dizem, não é assim. Essa é a tradição marxista contemporânea, muito importante. Não é lavagem cerebral, é constituição da subjetividade, é constituição do cérebro, porque não é só lavagem, é pior do que isso. Um bebê, quando nasce, não é que ele tem um cérebro irmanado e fraterno, e então um dia ele passa a ser um bebê machista. Observem como é pior. Eu falo nos meus livros, eu cito esse exemplo do próprio Althusser, lá num livro meu chamado Filosofia do Direito. Eu digo por lá assim, Althusser lembra essa imagem. Um bebê nem nasceu, olha, ele está no ventre da mãe. Só que a mãe vai ao hospital e descobre no exame que o bebê será menino. Descobre o sexo do bebê, ele será menino. Então o pai, ele enche o peito e fala assim, meu filho, ele vai ser corintiano, ou qualquer outro time de futebol. Então o bebê nem nasceu, o bebê já é machista, ele está sendo constituído para ser machista. Não é que houve uma lavagem cerebral. O cérebro dele, na hora que ele começar a perceber que ele é um ser humano, ele já acorda num quarto no qual o pai comprou uma toalha do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, ou então do Goiás, enfim, para homenagear aí o vosso estado, ou qualquer time. Ou seja, bebê menino já nasce com o time. Se é uma bebê menina, já nasce com a boneca. Então, o quarto é rosa, a roupinha tem lacinho no cabelo, ou algo assim. Não dá nem tempo de ter outra visão e depois lá vai. Já é constituído para o capital. Porque, no final das contas, esta do menino e da menina, isso tem algo de fundo. E que é algo de fundo? Se é um menino pobre ou uma menina pobre, ela já aprende, então, que um dia na vida ela tem que ter dignidade, ela tem que trabalhar no caixa do supermercado, o exemplo que eu dei. Se é um menino rico ou uma menina rica, o pai e a mãe dizem assim para ele ou para ela, quando você crescer, você será médica, você será médico. E então fala a menina, eu não quero ser médica, eu quero ser administradora, eu quero ser engenheira, eu quero ser X. Agora observem, a pessoa, quando criança, quando ela começa a dizer assim, eu quero ser tal, quando é rica, o pai e a mãe dão a mão, o tio dá o apoio, a avó incentiva, o avô dá uma palavra de carinho ou qualquer coisa assim. Quando é pobre, o pai, a mãe, o tio, o avô, o primo, o vizinho, dizem assim, essa pessoa, essa criança é muito metida, onde já se viu? Quer, tem que trabalhar onde puder, vai cortar cana. Quem corta cana não tem que escolher. Então, efetivamente, este modo pelo qual a ideologia é constituída na gente, este modo faz com que nós nos localizemos dentro da ordem capitalista onde a nossa classe corresponde. Então, a pergunta que foi feita aqui, nesse sentido, exatamente é a pergunta de como a aparelhagem ideológica nos constitui. E aí, Dom Orvandil, querido, e a todas e todos que nos acompanham, eu lembro uma questão central. Na sociabilidade capitalista, efetivamente, os meios de comunicação de massa conseguem nos constituir para qualquer coisa. Observemos nós. A gente tem pelo menos 1/3 do Brasil hoje na beira do fascismo. E como é que essa gente chega na beira do fascismo? Vai manipulando mediante rede social, mediante internet, mediante escola, mediante bairro, mediante televisão, jornal, rádio. As pessoas vão dizendo, vagabundo tem que morrer. Então, uma expressão como essa, que já começa a chamar a pessoa de vagabunda, e então esse ser humano tem que morrer, isso está na televisão. Experimentem ligar uma televisão 5 da tarde, 6 da tarde, ou é novela, ou é gente que espremendo o jornal da televisão sai sangue. Então, morreu, deu tiro, bala, etc. e tal. A pessoa não tem a oportunidade de ouvir qualquer coisa diferente disso. Às 6 da tarde, podia ter uma música que animasse as pessoas, ou que desse um bom sentido para as pessoas. Não tem. Eu me lembro que uma vez, Dom Orvandil, eu estava num final de tarde, me convidaram, eu fui fazer uma conferência, a agenda me permitiu, eu espremi a agenda, e fui fazer uma conferência em Sobral, lá no interior do Ceará, quase sertão do Ceará. Muito bem. Então, desci do avião em Fortaleza, o carro veio me buscar, para me levasse a Sobral, a palestra era 8 da noite. O carro pisando acelerado, porque faltava pouco tempo, eu tinha que chegar para a conferência em Sobral,
Foi caindo à tarde lá no Ceará, foi dando 5h30, o sol lá se foi um pouquinho mais cedo do que aqui no Sudeste. Então, o sol foi caindo e foi dando 6 horas, o carro pisando fundo, e 6 da tarde o rádio estava ligado lá no canal do interior do Ceará, de rádio qualquer, e 6 horas, então, bateu um sino no rádio e tocou a Ave Maria sertaneja do Luiz Gonzaga. E eu estava dentro do carro, e o sol estava se pondo, e aquelas montanhas do Ceará, Ceará tem montanhas, elas estavam já escondendo o sol muito rapidamente, e eu escutei por lá a Ave Maria do Luiz Gonzaga. Aquilo foi um momento que eu me lembro, isso eu acho que faz 15 anos que aconteceu, eu era bastante jovem, ia lá dar a conferência, mas me lembro desta música às 6 da tarde no interior do Ceará até agora. Eu quero dizer com este exemplo que se eu estivesse em São Paulo às 6 da tarde, eu podia trocar todos os canais de rádio possíveis, eu só ouviria pop, música dos Estados Unidos, ou então, eventualmente, um canal de sertanejo universitário, que era a música mais ou menos, eventualmente, uma coisa equivalente a vou pegar você e tira. O que estou dizendo é que esta sensação que as nossas irmãs e irmãos têm às 6 da tarde, de ouvir uma música na batida da frequência de qualquer coisa no seu ouvido, isto vai marcando a pessoa. Tanto é que nunca mais na vida eu ouvi às 6 da tarde a música da Ave Maria do Luiz Gonzaga, Ave Maria sertaneja. Nunca mais escutei isso, eu não tenho meio de comunicação para isso. Eu guardei na minha memória, estou falando aqui para vocês hoje. Eu gosto de vez em quando, sempre quando eu falo em conferências, palestras, depois de uns 4 anos, uma pessoa me manda uma mensagem e diz, senhor Alisson, o senhor falou de tal coisa, eu fui lá e achei a música e já encontrei algo assim. Bom, mas o que estou dizendo é que o meio de comunicação nos marca, eventualmente para ouvir o Luiz Gonzaga e profundamente para ouvir o Datena narrando que alguém matou e a polícia fez tal coisa, etc. e tal. Resultado, a gente conseguiu levar um terço da população do Brasil para o fascismo só na base de dizer que estamos vivendo em insegurança, onde já se viu um quadro como esse, precisa matar vagabundo. Muito bem. Só que há outro terço da nossa sociedade que não crê que tem que matar vagabundo. Só que este terço que crê que tem que matar vagabundo, mais o outro terço, creem, 2/3 do Brasil, que o Estado é corrupto, que o Estado é ineficiente, que precisa privatizar as estatais. Então, a nossa sociedade, mediante a ideologia, meios de comunicação, conseguiu fazer a proeza de que, no mínimo, 2/3 das pessoas são constituídos para imaginar que tem que privatizar tudo, e quem tem dinheiro compra e quem não tem passa fome. Esta é a tristeza. Eu fico até impressionado que haja 1/3 dos brasileiros e das brasileiras que eventualmente pensem ou imaginem que eles podem lutar para serviços públicos de qualidade. Ainda deve ter 1/3 dos brasileiros e brasileiras que lutam pelo SUS. Eu fico impressionado com isso, que haja este 1/3, porque é uma avalanche. Quando eu vejo o Dom Orvandil, quando eu vejo outras lutadoras e lutadores que resistem, eu fico emocionado, porque eu digo, numa sociedade bombardeada pelos meios de comunicação, para todo mundo ser proto-fascista, para todo mundo ser neoliberal, privatizar tudo que está por aí, como é que uma irmã da gente, um irmão da gente resiste e ainda fala, eu defendo compartilhar o pão com os outros? É quase como se fosse um milagre da resistência dos nossos tempos. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não queria viver na base do milagre. Eu queria que todos os pobres do Brasil, as trabalhadoras e os trabalhadores, eles tivessem consciência de que não se deve privatizar nada. É dali para a socialização dos meios de produção. E então eu gostaria de ter um meio de comunicação nas mãos. Orvandil, o que eu estou falando aqui nesta manhã para o senhor e para todos e todos que nos acompanham é de uma alta noção filosófica. Eu falei de Althusser e Zizek, que são pessoas de alta capacidade filosófica. Eu falei de Marx, lembrei do meu querido e nosso amigo comum, Padre Pedrinho Guareschi, e tantos outros que produzem grande obra filosófica, sociológica, teórica, da psicologia e outros mais. Só que o que eu estou falando para a nossa gente é de um jeito tal que qualquer pessoa que está nos acompanhando nesta manhã entendeu o exemplo. Quando eu falei que a gente é formado, constituído para pensar conforme o capital. As pessoas entendem o que a gente fala e concordam conosco. Mas sabem qual é o principal problema? Eu sempre digo isso, esse problema é central. Nós temos que ser concretos na análise social. A nossa dificuldade não é de fala. A gente fala mais fácil do que quem é um privatista neoliberal. Eu quero ver ele dizer por que privatizar tudo é um sustento do país ou é um progresso do país. Ele não consegue provar. A gente diz o contrário e a gente está corretamente assentado na verdade científica. Mas por que eles ganham e a gente perde?
porque eu tenho aqui o meu microfoninho, o senhor tem o seu, e a gente está falando para valorosas e valorosos companheiros, que são poucos, resistentes, mas importantes. Neste minuto, enquanto eu falo aqui para o senhor, existe o canal do Plim Plim, ele atinge 50 milhões de brasileiros nesta manhã, e a gente atinge 50 mil pessoas. Ou seja, nunca dão um microfone para as ideias revolucionárias, nunca dão um microfone para a libertação do povo. Então, companheiras e companheiros, existe uma questão central da ideologia do capitalismo. A questão é, peguem o microfone. Isto é, talvez, o monumento mais triste que os anos em que a esquerda do Brasil tomaram o poder nos legaram de coisa horrível. Elas não disputaram os meios de formação, não disputaram o microfone. A esquerda, quando chegou ao poder no Brasil, não transformou a educação e a universidade. Resultado, pagou para a universidade privada para que multidões de pobres fossem estudar. Isso foi bonito. Seria mais bonito se a universidade fosse pública, mas entendo aqui o que aconteceu, pagou para pobres estudarem na universidade privada, para o Unifies. Chegaram na universidade privada, o que a universidade privada ensinou? Contra quem pagou para que os pobres fossem à universidade. Ensinaram meritocracia, ensinaram que a pessoa tem que ganhar dinheiro e não se ocupar do pensamento alheio, ou da vida alheia, ou do interesse dos outros, ou do pobre. Então, o pobre entrou na universidade para pensar com cabeça de rico, e hoje ele chama a si próprio de empreendedor. Ele é Uber, ele é rápido, é iFood, mas ele se chama empreendedor e ele defende o capitalismo para ver se no final do mês, depois de muito sacrifício, ele ganhou 1 milhão. Ou seja, nós não ensinamos a nossa gente, nós não disputamos a ideologia da nossa gente. O Dom Ervandil me convidou para essa entrevista, que não é de hoje, e com muita alegria eu aceitei, porque aonde pudermos falar, devemos levar esta verdade de que nós precisamos trazer o povo para a crítica da sociedade capitalista e para o vislumbre desta possibilidade de luta por uma sociedade transformada. Nosso microfone é pouco, então a gente tem que dar a mão um ao outro e fazer com que a nossa voz, como se fosse um microfone aqui ampliado, um megafone com a boca, para ver se as pessoas alcançam estas nossas ideias. É uma tristeza. E ao mesmo tempo, Ervandil, eu tenho muita esperança de que a nossa mensagem consiga chegar a mais gente e consiga acalentar o coração das pessoas. Doutor Alisson, aqui, uma cidade em Goiás chamada Goiás, que vem de goianeses, né, dos povos indígenas, que foi capital do estado, tem uma expressão muito interessante. Os ruralistas, proprietários, que na verdade são proprietários da cidade, eles, ao conhecerem uma pessoa, perguntam: você é filho de quem? 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 Se for Silva, se for Barbosa, como o meu sobrenome, se for não sei o quê, e não for Caiado, não for da elite dominante, é logo desprezado na hora. Né? Então, isso que o senhor fala da questão ideológica não é algo abstrato que está lá em cima, na Fiesp, do Pato, lá na Vida Paulista. Isto é real aqui no nosso cotidiano. Mas antes, então, de o senhor falar sobre isso, o senhor já ouviu falar nesse autor? Eu não estou chegando, Ervandil, quem é? Deixa eu dizer para o senhor aqui, o nome dele é Aloysio Pampola Bevilacqua. Ele, Pampolha Bevilacqua. Ele está estudando desde o mestrado e terminou o doutorado com essa tese e está terminando o pós-doutorado com uma obra que ele chama A Crise Orgânica do Capital, o Valor, a Ciência e a Educação. Então, nesta obra, ele trata da questão do valor, que é uma questão que eu queria tratar com o senhor, né, e que, diferentemente, em contraste com Hegel, que entendia o valor como o axiológico, né, como algo que vinha das ideias, que vinha do espírito, o valor para ele é questão econômica. E hoje o capitalismo está numa profunda crise orgânica, diz ele, porque, na verdade, há uma produção imensa de quinquilharias tecnológicas e que não precisaria, e que se produz isso em questão assim de segundos.
trabalhador produz uma quinquilharia qualquer, tecnológica, em segundos. No entanto, os capitalistas continuam ocupando o maior tempo possível dele para explorá-lo. Gostaria que você comentasse isso. Fico feliz em saber que esse companheiro trabalha com as questões do valor e quero aqui expor a todas e todos que nos acompanham qual é o problema central que Marx traz para nós em termos econômicos e que desdobra esse problema imediatamente depois para os termos políticos, sociais. Marx descobriu uma questão central, que na sociedade capitalista as coisas não valem por aquilo que serve o seu uso. Vou dar um exemplo. Aí em Goiás, meu querido Goiás, onde tantas vezes eu estive, tantas conferências eu dei, aí na Federal de Goiás, na Católica e tantas outras faculdades mais, as particulares também, e pelo interior de Goiás, enfim, tantos locais mais onde falei, desde Tumbiara, já divisa com Minas, até para dentro do estado. Eu quero lembrar aqui algumas questões centrais, pegando o exemplo de Goiás. A terra serve para plantar. E para que a gente planta? A gente planta para poder se alimentar, porque nenhum ser humano plantaria simplesmente pelo capricho de plantar, cuidar, depois colher e não fazer nada com aquilo. Eventualmente, não é só para comer, claro, eu posso pensar que eu plantarei uma flor. Então, a flor tem uma função estética. Então, entendam, qual é o valor de uso? Para que serve usar uma flor? Para enfeitar, para embelezar. Qual é o valor de uso do arroz, do feijão? Comer, porque mata a fome. Então, a terra tem um uso que é para produzir, para matar a fome, e, eventualmente, para fazer a madeira, para outros que também precisamos na sociedade. Bem, este é o valor de uso. No entanto, a terra não serve a isso. Aí em Goiás, aqui no estado de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, está cheio de terra da qual não se faz nada. Pasto, abandonado, e o latifundiário deixa abandonado porque ele diz assim, não vou fazer nada porque hoje, nesse ano, se eu plantar cana, a cana não está dando tanto porque não estão comprando. Então é melhor deixar mato perfeitamente crescendo, sem nada, e o povão morre de fome, mas a minha terra, eu não planto açúcar porque não está dando tanto esse ano. Resultado, a terra não está valendo pelo seu uso. Quanto vale a terra? A terra vale como valor de troca. Então essa é a descoberta de Marx. As coisas não valem pelo que se usa, as coisas valem pela sua troca. Então, a pessoa troca terra por avião, a pessoa troca avião por casa, mansão, qualquer coisa a mais, e, enquanto isso, um pobre troca uma caneta Bic por uma gelatina. Muito bem. Então, é tudo troca. As coisas vão valendo enquanto troca. E essa troca tem na raiz o tanto de trabalho que um ser humano gastou, aquele ser humano que fez, e todos os seres humanos antes dele, que fizeram a máquina, fizeram a matéria-prima e outros mais, o tanto de trabalho que essa gente gastou. Muito bem. O que é o sistema capitalista? É um sistema de valorização do valor. Essa expressão, quando eu explico, escrevo nos livros, essa expressão é de Marx. Essa expressão, às vezes, as pessoas têm dificuldade em entender. O que é valorização do valor? É exatamente o processo pelo qual capital gera mais capital. Marx fala, todos os seres humanos que vivem em sociedades capitalistas, eles só vivem mediante uma lei, acumular, acumular, acumular. Então a pessoa não pensa em de modo feliz, de modo pleno, de modo tranquilo. A pessoa pensa simplesmente em ter mais dinheiro, porque amanhã desse dinheiro faz mais dinheiro, e as pessoas vão vivendo assim, nessa onda enorme. Eu dou um exemplo. Quantos políticos, às vezes com 80 anos, 90 anos, eles estão roubando? E a pessoa diz assim, vai ver que é porque ele é pobre, ele quer um prato de comida. Não, ele é trilhardário, ele continua roubando aos 85 anos de idade. Quanto de comida ele vai comer naquela manhã? É que ele só tem um prato de comida, ele quer comer 7 pratos de comida naquela manhã. Mentira! O almoço dele, ele não aguenta, aquele estômago já está muito frágil, ele não aguenta comer mais do que aquele pratinho de comida. Mas ele quer acumular, acumular, acumular. Então as pessoas acumulam, não é para usar. Existe um mau entendimento que fala assim, eu quero ter muito dinheiro para comprar pão com mortadela. Não é isso. As pessoas não estão vivendo nessa perspectiva. As pessoas que têm 1 milhão querem ter 2 milhões.
A pessoa tem 100 mil, quer ter 150 mil. A pessoa tem R$ 1.000, já quer ganhar 2.000. E, eventualmente, claro, até um certo ponto, a pessoa, efetivamente, a classe trabalhadora, de 1.000 para 2.000 faz diferença. Ela consegue comprar o pão para o filho. E, eventualmente, um pouco mais também. Ela consegue dar casa para o seu filho. Nós observamos nós, a sociedade só vive, no final das contas, para acumular, acumular sem fim. Só que Marx descobriu uma questão central. Esta acumulação sem fim, este modo pelo qual vai se fazendo uma montanha de mercadoria, é a própria crise do capital que vem chegando. Marx diz, eu explico isso lá no meu livro de Filosofia do Direito, mas eu também explico em especial num livro meu que se chama Crise e Golpe, da editora Boitempo. Por lá eu falo, o capitalismo sempre é crise. Não é que o capitalismo é estável e de vez em quando ele fica instável. O capitalismo é crise sempre. Por quê? Eu dou o exemplo aqui, Dom Evandil, a todas e todos que me acompanham. O que a gente tem feito no Brasil nos últimos anos com o golpe contra a Dilma Rousseff, que afastou o PT do poder e deu o poder nas mãos do Michel Temer e agora deste inominável que nos governa? Bem, esse golpe massacrou a classe trabalhadora. Ato contínuo, acabaram os direitos trabalhistas, agora o pobre não tem mais as garantias que vinham do Vargas, acabou, e também acabaram as garantias previdenciárias, então o pobre não aposenta mais. E, mais que tudo, o salário rebaixou, o desemprego aumentou, então hoje tem irmãos da gente, irmãs da gente, que por R$ 500 já topam trabalhar o mês inteiro, porque essa gente está passando fome. A outra opção é roubar. Como a pessoa também não quer chegar na opção de ser presa, essa pessoa está trabalhando por R$ 500 para sustentar uma família. R$ 500. Então, o que estou dizendo é que hoje a miséria é profunda na nossa sociedade. Este quadro fez com que a classe trabalhadora cada vez gastasse menos. Se a gente se lembra bem, meu Evandil, 10 anos atrás, o Brasil estava pujante, o pobre até viajava, tinha uma economia capitalista bastante pujante. Bem, agora os capitalistas do Brasil quiseram acumular, eles não queriam pagar mais R$ 2.000 de salário para a empregada doméstica deles, então cortaram todos os direitos, agora paga R$ 500 por mês para o empregado doméstico. Bem, qual é o resultado disso? O rico acumulou, o rico está cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, só que agora é a crise da valorização do valor. Agora Marx é quem nos explica de modo central o que está se passando. O pobre não tem dinheiro para consumir. Olhem agora o comerciante aí de Goiânia ou de qualquer outra cidade de Goiás. Peguemos o exemplo de Goiás, o comerciante lá da cidade de Goiás, que o vulgo chama de Goiás Velho. Peguemos o exemplo dessa cidade. Lá tinha o dono do bar. Ele chegou a vender até o uísque para uns bêbados mais refinados lá de Goiás Velho. O cara chegou um dia e disse, eu tive aqui um lucro extraordinário, ganhei um bom salário da minha empresa, hoje eu bebo uísque. Então, o fulano lá do bar de Goiás Velho, ele pôs até um vidro de uísque por lá, um litro de uísque, porque teve pobre que pediu. Hoje, ele mal tem a pinga para vender, porque não tem quem compre. Resultado, este capitalista pequenininho, hoje está desesperado. O dono do supermercado, 10 anos atrás, importava chocolate da Europa, porque tinha gente que comprava. Hoje é arroz e feijão. Então, o que a gente observa é que esta valorização do capital é tamanha que chega um momento que a classe pobre nada tem e isto vira uma montanha de papel em cima de papel. É um capital fictício, porque um tem 1 trilhão e o resto não tem R$ 1.000. Ou seja, o capitalismo entra em crise. Sempre a valorização do valor entra em crise. E também porque entram outros dados, isso é que eu oriento lá na USP, tantas pesquisas a respeito, que é a lei de queda tendencial da taxa de lucro. Cada vez mais a tecnologia vai se assentando, então o lucro capitalista vai ficando residual. Chega uma hora que o capitalismo entra em crise. 1929 foi a quebra da Bolsa de Nova York. As pessoas passavam fome, os estados salvaram o capitalismo, dando um salário mínimo para cada um, para não fazer nada. É que com o salário mínimo ele voltava no bar, comprava arroz e feijão, e então o bar voltava a comprar do fazendeiro, e então animava a indústria e o comércio. Qual é a solução que os Estados Unidos e o Brasil estão dando hoje? O Trump quer que o pobre morra. No Brasil, não vou dar nome, porque basta Trump. Para que eu vou falar do serviçal se eu já falei do chefe? Então, já falei o nome do Trump, mas vocês veem que no Brasil a solução é a mesma. E o problema, volto a falar, não é nem esse que é o presidente do Brasil. O problema principal é o Paulo Guedes, é o ministro da Fazenda. Quem manda no Brasil é ele.
Ele que está privatizando o Brasil. Até o final do ano, ele pretende passar o trator no Brasil. Eles falaram isso. Agora, vamos passar a boiada. Não foi assim que falaram numa reunião ministerial? Isso. Então, o que eles pretendem fazer até o final do ano é privatizar a água, é privatizar o Banco do Brasil, e aí o país acabou. O dia que o Banco do Brasil foi de um banco dos Estados Unidos, o país acabou totalmente. Privatizar a Caixa Federal e tudo mais, e o pior é que eles vão conseguir. Eles conseguiram privatizar a água semana passada, e o nosso povo nem soube disso. E os que souberam até acharam bonito, porque disseram, na minha cidade a prefeitura rouba, prefeito é corrupto, prefeito é ladrão, vereador é ladrão. É isso mesmo, tem que privatizar a água da minha cidade, não pode ficar na mão do prefeito. Então o povão está feliz com isso. Esse é o trágico da história. Agora, o que estou dizendo é que o valor vai se valorizando, só que o capitalismo cada vez mais vai entrando em crise. De vez em quando os estados salvam. Só que agora no Brasil, nos Estados Unidos, o Estado não quer salvar. Qual é o resultado? As pessoas vão começar a morrer. Enquanto elas morrem, como é o caso do coronavírus, morrem quietinhas, o capital continua fazendo isso. Só que acontece que em algumas regiões do mundo pode existir o fato de que os pobres começam a morrer e se levantam. Na Rússia, era tanta pobreza em 1917 que os pobres um dia se levantaram contra o czar. E ninguém acreditava que aqueles pobres se levantassem, porque eram pobres muito pacíficos. A Rússia era um país de gente muito ordeira, um país muito atrasado. Ninguém imaginava que aqueles pobres se levantavam. E eu digo, dona Orvandil, a você que me acompanha, hoje a gente fala que os pobres do Brasil é uma gente conservadora, privatizaram a água, eles nem ficam sabendo, e se ficam sabendo, eles concordam, porque eles são contra o prefeito da cidade deles, o presidente da Câmara de Vereadores, para eles tanto faz. É verdade, a nossa gente é inculta, a nossa gente não tem formação política, mas se a hora da fome apertar, e essa pessoa chegar na porta do hospital e disser, agora não tem mais SUS, é só plano privado, você tem, se não tem, morra aí na porta do hospital, vai ser tanta cena de horror, que em algum momento a nossa gente começa a ficar desesperada e começa a quebrar tudo e quebrar o capital. Então o capital vai também entrar em crise, porque o povo em algum momento vai berrar, o povo vai lutar. E nesse momento do Orvandil é preciso dar direcionamento, vanguarda, liderança, mobilização para a nossa gente, porque não pode bater o pobre em outro pobre. Não é assim que funciona, não é assim que se resolve. É bater aonde se deve. É lutar contra a exploração capitalista. Então, eu digo, com muita esperança, um dia, quem sabe a crise do capital, que é uma dor profunda para a sociedade mundial, esta crise seja a ocasião, venha aqui, portanto, dada a possibilidade de que a nossa gente se levante. Na hora que o povo se levantar, não anuncia. Na Rússia, o país era atrasadíssimo, ninguém dava um tostão para aquele país. Em 6 meses, o povo se levantou e fez uma revolução socialista. A primeira grande revolução socialista do mundo foi feita em 6 meses. 6 meses antes, o próprio Lenin, que liderou essa revolução, achava que os russos iam demorar muito tempo para se conscientizar. 6 meses depois, já havia a União Soviética. Também digo do Brasil. Do jeito que vai, pode levar um milênio que parece que o povo não se levanta. Mas se por um acaso a gente dobrar a esquina da sociedade e o povo se levantar, não dá 6 meses para o povo pegar o poder. E de certa forma isso está previsto no manifesto, né, doutor Alisson, né, que o capitalismo cria seus próprios coveiros, né? Chegará a hora que esses coveiros da classe trabalhadora enterrarão os capitalistas, né? Inclusive no Brasil, né? Essa é a nossa esperança. Vai acontecer. Eu participo, doutor Alisson, de uma organização que se chama Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo. E, quem sabe um dia nós nos encontraremos conversando sobre isso, né? E nesse congresso nós estamos tratando essa questão da crise orgânica do capital, nós estamos tratando da organização do povo e a organização popular à luz dos sovietes, à luz do Congresso Nacional da África do Sul, à luz de grandes outras lutas, como, por exemplo, Vietnã do Sul,
né? Só pode acontecer com a organização do povo. Não há outra forma. Não adianta nem a gente rezar, orar, pedir para Deus. Tal. Temos que, quem tem fé tem que lutar. Não tem jeito, não pode ficar pedindo. Fé não é pedir, fé é ter energia para a luta, não é? Então, nós estamos lutando e levando em conta duas coisas. Organização popular para conquistar o poder popular e a segunda coisa, formação. Formação do nosso povo. A começar pela formação das lideranças. Não importa se a pessoa lá tem um pós-doutorado, não importa se a pessoa aqui é semi-analfabeta. Formação para todo mundo. Isso me faz lembrar uma experiência de Paris, né, que a empregada doméstica às vezes se encontrava com o doutor da Sorbonne e dizia: eu não sabia que o senhor era doutor, a gente se conhecia lá nas reuniões do partido, e eu sabia só o seu codinome, não sabia que o senhor era doutor da Sorbonne e tal, né? É isso que precisa acontecer, a formação popular. Eu sei da sua agenda, meu querido doutor Alisson, mas tem tanta gente aqui falando coisas, querendo a sua palavra. Eu não sei se eu teria mais um tempinho para antes, que eu queria uma mensagem final sua, né, sobre espiritualidade. O senhor é espírita e eu gostaria de ouvir sobre isso. Eu não tenho nenhum preconceito com as fés das pessoas. Então, mas antes disso, o senhor queria comentar isso que eu falei? Perfeito. Norvandio, eu penso que a formação é central. Eu penso que o nosso quadro lidera a sociedade, a nossa situação social pode liderar a sociedade formando nossa gente. A nossa gente é sempre formada. Não é que as pessoas tenham uma má formação ou falta de formação. São sempre formadas. Apenas elas não são formadas pela consciência política. Elas são formadas pela televisão. Elas são formadas pelo vizinho. Sempre a gente é formada. Sim. Sempre o povo é formado. A pergunta é, formado por quem e para quem? Então, não é que a gente vai... As pessoas dizem assim, a pessoa politiza demais a conversa. Essa pessoa sempre está tentando politizar a conversa. Quem se reputa despolitizado é altamente politizado, para que não fale de política. Isso é uma politização. A política é um aspecto central da nossa vida e tem seres humanos que efetivamente vivem a vida sem entender como é possível esta organização social. Tem gente que não entende o que é capitalismo. Então, é preciso falar sobre capitalismo para que as pessoas saibam o que é isso, porque senão a televisão fala o contrário. Senão o patrão fala que o capitalismo é sempre bom, fala que ele é empreendedor, que a CLT o atrapalha, que é preciso fazer com que o pobre não tenha nenhum direito, ou algo assim. Então, eu penso que a formação é central. Eu compartilho, Dom Norvandio, desta caminhada, desse trajeto, de muito entusiasmo, porque a nossa gente consegue ser bem formada. Eu, inclusive, tenho experiência de que muitas vezes, quando falo a pessoas semi-alfabetizadas ou analfabetas, elas entendem, às vezes, mais das injustiças sociais, das contradições, do que essa gente com doutorado, do que essa gente bem instalada na universidade. Eu penso, fundamentalmente, que a gente não possa desistir de nenhum ser humano. E, às vezes, a gente encontra brilho, a gente encontra proeza, a gente encontra riqueza de intelecto em quem não se vê, num primeiro momento, aquele que é o lustre universitário. E, efetivamente, muita gente na universidade, com conhecimento, com diploma, se torna uma pedra em termos de compreensão do que é o mundo. Então, eu não desisto de ninguém, e, inclusive, também não desisto dos universitários, porque essa gente também tem que ser trazida à tona, também tem que ser disputada, também tem que falar para que possam contribuir com a causa. Numa luta como essa, quem tem uma arma na mão vai de arma, quem tem uma pedra vai de pedra, e quem tem só a mão dá um soco. A gente precisa, efetivamente, lutar contra esta montanha do capitalismo e constituir uma nova sociabilidade. Meu querido, se eu me permite, eu vou ler aqui, saudar as pessoas nominalmente, e ler algumas coisas que elas digitam aqui, e depois eu gostaria de voltar para o seu encerramento, né? Sua palavra, uma espiritualidade que eu acho muito bacana. Queria saudar aqui o meu querido, que eu chego a chamar de filho, professor de História lá de Caxias do Sul, professor Saulo Rodrigues Bastos Velasco, que está aqui saudando ao senhor. Depois eu vou ler a saudação dele. Isso tudo pelo Facebook. Marcos César Rodrigues,
aí tem pontinhos, eu não consegui ler o final. Maurício Tage, Jacira Miranda, que é uma frequentadora da minha página no Facebook, e a minha camarada Bia Maria, do Rio de Janeiro, que está aqui. Agora eu quero ler aqui no YouTube as manifestações das pessoas. Daniela, que entrou aqui antes de nós dois, cedo, e já nos saudou, nos deu bom dia. Deixa eu ver, perdi aqui a Daniela, deixa eu voltar. A Daniela nos deu bom dia, não sei quem é, mas sei que deve ser uma pessoa muito generosa, muito especial por participar aqui do nosso chimarrão profético. Saúdo também Carlos, como é que é o sobrenome dele? O senhor consegue ler aí, professor? Strachelski. Deve ser polonês, né? O senhor conhece ele? Não. Então, que está aqui também, muito obrigado pela participação aqui, pelo bom dia que nos dá. Também, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, bem fronteira com a Argentina, onde eu estudei e trabalhei, professor Yolanda Zambuja, professora de arte, um entusiasta aqui do nosso canal. Isso. Tangará da Serra, no Mato Grosso, presente. Alexandre Andrade, que eu desconfio que seja professor também. Desconfio. Ele vem lá do Mato Grosso para nos saudar. E também a Yolanda, que já nos deu bom dia. Saudação para ela, deixa eu fazer correr aqui. E o culpado, o professor está aqui, a quem eu sou muito agradecido, doutor Alisson, que é o professor Dirceu Antônio Hort. O Dirceu é lá de Tangará da Serra atualmente, mas ele já estudou em Paris, ele pertenceu a uma ordem religiosa católica romana, ele morou e estudou no México, morou na Argentina, morou em São Paulo, morou em vários lugares e hoje é um teólogo, é um pensador, professor de filosofia, vem aqui para nos cumprimentar. E ele, então, que conseguiu, e eu nem perguntei aonde ele conseguiu, o número do seu contato para eu ter a honra de conversar com o senhor. Ele aqui nos saúda, ele saúda o Alexandre, e diz que é de Tangará também. A nossa frequentadora aqui, que eu agradeço, Iva, de Rio Grande do Norte, Tiguar, não sei se o senhor a conhece, mas ela nos saúda aqui com muito entusiasmo. E também Alexandre, acho que já passamos por ele, que é lá de Tangará. Alexandre, ele diz, nesses tempos sombrios, a resistência se faz com grandes amigos e conhecimentos. Grande mestre Alisson. Isso aqui é para saudar o senhor. E a Iva retorna para dizer, eita, que essa live vai ser muito boa por mais de metro. Eu acho que ela foi mais de quilômetros de boa, viu, Iva? E o Daniel também no saúda, Fabre, de Cotia, São Paulo, é daí do seu estado, o Daniel. Daniel a Iva volta. Conhece o Daniel? Meu aluno, orientando. Seu aluno! Tá aqui, ó. Isso é mostra do bom professor. O aluno que vem ouvir o professor de novo, porque o professor é bom. Iva, de novo, né? Que diz: temos aula, já temos aula aqui, Iva. E o professor disse: eu volta para dizer, mas caro, estudei filosofia na USF. Deve ser em Paris, né? Professor José... em São Paulo. Em São Paulo. O professor José Cardona, nosso Zé Legal, é um admirador de sua produção e posição firme. Conhece ele, né? Sim, eu quero aproveitar aqui o Dirceu e o Alexandre, que são aí de Tangará da Serra, e fico feliz com a notícia do Dirceu, do querido amigo professor José Cardonha, e fico aqui contente em saber desta ligação comum, que é um especial companheiro, amigo e irmão, que a vida me legou nesta trajetória de caminhada. Então, vai ao Dirceu, vai ao querido Zé Cardonha, esse abraço especial. Zé Cardonha, que formou muitos seminaristas lá em filosofia na Universidade de São Francisco, em São Paulo. Tem uma história importante com a luta de formação da nossa base, inclusive, de reflexão teológica do Brasil. Então, um abraço muito especial. Sem dúvida nenhuma, né? E
a Sirena, que aqui é um pseudônimo que ela usa, que é a Cláudia Souza, que é minha amiga, militante no Rio de Janeiro, e com seu esposo João, que é engenheiro da Eletrobras, está aqui para nos saudar. É uma pessoa muito querida, muito especial. Já me hospedei no apartamento deles, com as filhinhas deles, no Rio de Janeiro. Foi muito bem tratado lá, quase que não vim mais embora. Por elas eu não vinha. O Alexandre diz para o Dirceu, companheiro, vamos socializar. E aí se repetem deixa eu ver aqui, o Felipe Lino, que nos dá bom dia e nos cumprimenta a todos. Vem Marcos Alexandre, para nos cumprimentar. Fábio, essa hora a internet já está um pouco lenta. Fábio Cunha, até que enfim vejo ao vivo. Sou de Goianésia, Goiás, aqui pertinho de Goiânia. Está vendo o senhor ao vivo, né? Está muito feliz com isso, eu também estou. Aureliano Peixoto, que também comparece aqui, também é de Goianésia. Olha, Goiás, nunca Goiás participou tanto aqui do nosso chimarrão como hoje, graças ao nosso querido convidado. Gerson Gereda, que nos elogia pela ótima live, o ótimo chimarrão. Iva, gosto de ler os comentários das pessoas aqui, porque significa participação, né, feedback. Ela diz, se o professor GC é chamado de amigo pelo professor Alisson, e estando numa live com o Dom Orvandil, não precisa de mais nada. Meu Deus, que coisa! Que honra, que honra. Obrigado. E ela continua dizendo, nas famílias pobres, se há alguém que tenha se formado em medicina, apure o sacrifício que foi. Né? Geralmente é com muito sacrifício mesmo. Tem que ter ajuda de todos. Aí, quem trabalha em supermercado, nem sonhar pode com isso. Né? Nem sonhar pode fazer medicina. A professora Yolanda volta, o que ela diz aqui? Parabéns pela clareza das explicações, professor. Muito, e ela tem toda a razão, o senhor está sendo assim de uma simplicidade de explicação, das explicações com exemplos bem cotidianos, isso ajuda muito o nosso pessoal a entender essa reflexão toda. O Alisson Mascaro, sempre brilhante, diz o Juliano Paula Magalhães. A minha banda de mestrado, doutorado, e tem um livro sobre Althusser, que se chama Marxismo, Humanismo e Direito, que eu recomendo muito a leitura a todas e todos para entender o pensamento contemporâneo. Então, um abraço a Juliana. Eu gostaria de um chimarrão com ela. Você contata com ela? Lhe passo o contato brevemente, uma grande intelectual, importantíssima. Faço questão. Que bom, que bom. E o nosso companheiro aqui Euler Oliveira, né, que é líder do PCdoB aqui em Goiás, né, é secretário de organização do PCdoB, se não me engano, vem aqui para nos cumprimentar, que fez aquelas perguntas para o senhor. Iva diz, bem observado, a nova tribo de Sinhase e Aias, travestidas de madames e babás, a passar nas avenidas e shoppings. Fazer o que com a cabeça a cabeça desses bebês do futuro? É uma questão que ela levanta a partir da sua fala ali, muito exemplificativa. E, por falar nisso, professor Alisson, sempre me vem à mente, principalmente agora que o senhor falou, aquele fato lá das manifestações dos cheirosinhos, dos domingos, né? 2014, 2013, 2014, com a trabalhadora empurrando um carrinho de dois banqueiros, né? Um casal de banqueiros e ainda cuidando do cachorrinho deles. Né? Aquilo foi impressionante, né? O cinismo dessa gente. A Iva volta para dizer, professora Alisson é um ser humano admirável. Concordo em gênero, número e grau. Dirceu, de novo, voltou, professor Dirceu, trabalhar incansavelmente na formação humana, de esperança em esperança, para construir um outro mundo possível.
informo, professor Alisson, que o Dirceu é aqui do Centro-Oeste, como o senhor sabe, de Tangará, e ele já participa do Comitê de Luta contra o Neoliberalismo aqui do Centro-Oeste, né? Então, é uma grande contribuição, uma grande cabeça. Felipe Lino, né, que se não me engano, o senhor falou que seu aluno diz, professor Alisson, como pode um jurista emergente da classe trabalhadora contribuir para a transformação da realidade social em face do normativismo capitalista, né? Não sei se eu quero responder essa questão agora ou quero responder no encerramento, se eu decide. Pode deixar. No Tá. final. Que é muito interessante isso, né? Iva volta para dizer, fico a observar a justeza da vida. Todos são gerados e nascem da mesma forma. Todos morrem e todos fedem quando isso acontece, quando morrem, né? E os bons materiais nem impedem de morrer, nem de feder. Os bens materiais nem impedem de morrer, nem de feder. Fez ali uma rima interessante, né? Para a gente pensar. Continua, Iva, Zizeca. Não sei o que ela quis dizer. E continua lá, nosso companheiro que fala sobre a Louis Althusser, é um autor central para a compreensão da questão da ideologia. Excelente abordagem, né? Questão, inclusive, dos aparelhos ideológicos que o nosso querido Pedrinho Guareschi trabalha muito bem, né? Especialmente um livrinho pequeno que ele tem, que virou um catecismo, né? E o Lucas Balcone. O Lucas é meu orientador de doutorado, também tem uma reflexão muito importante sobre ideologia e como se constrói o desejo na sociedade contemporânea. Mas eu acho que ele escreveu... Olha! Tem uma reflexão muito importante também, mas acho que ele escreveu em código Morse. Uhum. Sim, olha, então, por isso que ele escreveu assim aqui agora. Que coisa boa. No computador. Que bom. A Iva volta para dizer, tive uma chefa admirável que era professora, doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas ela compreendeu os caminhos da filha completamente diferentes dos que ela, a mãe, trilhou. Isso chama-se respeito ao ser humano. Interessantes as contribuições das pessoas no sentido que o senhor falou. Márcio J. Dica. Faça um bate-papo entre Alisson Mascaro, José Souza e José Paulo Neto. Seria incrível, sem dúvida nenhuma, seria incrível esse milagre se a gente conseguisse, né, doutor Alisson, conseguisse. E aqui o meu querido filho, né, militante, lutador, brilhante estudioso, professor de história, lá, o professor Saulo Rodrigues Bastos Velasco, que eu sei que gosta muito do senhor. Então, bom dia, diz excelente posição, o professor Saulo, né? Quando fala em professor aqui, a gente sente que entra na nossa área sagrada, né, professor? Dirceu, como sempre, o Dirceu voltou para dizer, como sempre dizia e diz o Zé Legal, retomando o Brecht, vivemos tempos sombrios, as trevas, né? Quem mais aqui voltou? Alexandre, de Dr. Alisson, em suas aulas, orienta a ouvir Beethoven e Mozart. Você conta essa história, entre outros clássicos para estudar. Tem feito e nos leva à concentração profunda. Depois que o senhor nos conte isso, né? Como é que o senhor faz isso com os seus alunos? Né? Esses clássicos maravilhosos. Iva, né? O pobre virou empreendedor. E empreendedor faz greve, paralisação, né? Como aconteceu com os trabalhadores ali que levam alimentação, né? Que estão sendo maltratados. Mas é espontâneo, né? Juliana Paula Magalhães, né? Sua amiga, doutora, né? Brilhantes reflexões de Alisson. É bom ouvir isso, né? Das pessoas que têm essa capacidade intelectual. Eu vi de todos, né? Joyce Cabral, que iniciativa maravilhosa, Dom Orvandil. Professor Alisson Mascaro é uma contribuição maravilhosa. Vocês dois são vozes que contribuem substancialmente para a lucidez. De minha parte, muito obrigado. Obrigado.
generosidade. E a Iva, que tem intensa participação aqui, vale a pena ler tudo que ela escreve, ela diz: professor Alisson é um pacote perfeito de conhecimento e humanidades, e ainda receita Mozart e Beethoven. Oh, Jesus, bom que pode, bom que pode. O sotaque nordestino que eu não sei entoar. Dirceu Antônio, falando sobre o Serra, né? Olha o Serra aí, gente! O Serra entrou agora na órbita da Polícia Federal, né? Que o Moro tanto protegeu, né? O Serra, que protegeu, está protegendo o FHC, etc. Tal. Protegeu o Aécio, o amiguinho dele lá da festinha, aquela, né? Dirceu, Iva diz, Dirceu, o Serra é só mais uma cortina de fumaça para embaçar. Né? Comentário da Iva sobre a prisão, sobre a visita da Polícia Federal na casa do Serra. O Pécio Guimarães Lima, que nos dá bom dia, que é um frequentador aqui do nosso chimarrão. Né? Também voltou o professor Dirceu para dizer: sabemos que é cortina, mas é fundamental encarcerar criminosos do PSDB. Né? E eu disse ontem, numa análise, uma notícia que vai chegar um momento que nós vamos ter que arrastar esse pessoal para coisas mais profundas do que prisões desse judiciário aí. Bom, eu estou falando com o advogado, não vou falar muito sobre isso. A Iva diz: Dirceu, concordo demais. Ainda ando berrando onde posso, para ressuscitar o Banestado, filho do Moro e do PSDB. Exatamente. Né? Enterrar o Banestado lá em Paraná. Juliana, de novo, brilhante. Alisson Mascaro, excelentes reflexões. Em pleno acordo, querida professora. E aí eu faço questão de ler cada uma. Desculpe se eu não está cansado, né, de ouvir, né? Aí volta para dizer: existe uma completa desinformação sobre os sovietes, que foram batizados como vilões. Nós vamos ter que fazer uma conversa sobre isso um dia. Não tem que fazer uma conversa sobre os sovietes, né, que foi uma das coisas mais brilhantes que aconteceu como apoio da Revolução Soviética, e depois com governança do Estado Soviético. Né? Felipe Lino, né, que voltou para dizer: saudações a todos e a todas da Faculdade de Direito da PUC de Campinas. Saudações, Lino. Eu, muitas vezes, dei conferências na PUC de Campinas e fico feliz em saber que você é de lá. Um abraço. Coisa boa. E a última pessoa que entrou aqui agora é Marilu Dias. Marilu Dias, se não me engano, eu já produzi alguns artigos dela no meu blog. Ela diz: aí duas pessoas que respeito e admiro muito, não apenas sabem muito do que falam, como ambos são extremamente comprometidos com o bem comum, com a coletividade. Fora Bolsonaro e seus neofascistas. Vou completar. Fora capitalismo, abaixo do neoliberalismo. Professor Alisson, deixa eu ver aqui, acho que a Marilu entrou de novo. Não, eu me enganei. Professor Alisson, esta questão da espiritualidade, como eu venho dizendo, né, e eu não quero dizer que sou dono da verdade, de modo nenhum, a crise do capitalismo, esse capitalismo que sempre vive em crise, né, como já estudou Marx em Ricardo, etc. e tal, né? Aliás, Engels tem uma página interessante sobre uma visita que ele fez a uma família às 3 horas da tarde em Londres, e que o homem cozinhava, o senhor deve conhecer essa página, né? Cozinhava para a mulher e os filhos que chegariam da fábrica, cozinhava casca de batata inglesa, água, jornal usado e sal para o almoço que serviria para as pessoas. Né? É uma coisa impressionante esse capitalismo que aí está. Então, nós falamos um pouco sobre isso, tem muito mais coisas para falar, evidentemente, mas essa crise do capitalismo, ele atinge todos os âmbitos. Não há nada que escape do capitalismo. E uma das crises é a religião. E nós dois sabemos o que é isso, que nós dois somos também religiosos, por incrível que pareça, né? Tem gente que me diz assim: mas como pode ser bispo e ser religioso e, ao mesmo tempo, trabalhar a dialética materialista, o materialismo histórico, etc. e tal, né? São coisas que não são complementares, não são contraditórios, né, professor?
Então, eu queria uma mensagem sua, da espiritualidade, da fé, né? O senhor como espírita, uma mensagem sua para encerrar. Eu agradeço, Dom Evandil. Eu tenho, toda vez que os religiosos me chamam para falar, eu vou com muita alegria. Tenho uma história pessoal de formação, a minha veio pela formação espírita, tantos outros vêm por outras formações, mas eu lido com as religiões com um prisma profundamente racional e, ao mesmo tempo, com muita tristeza em observar o que é a religião, os religiosos na média do mundo, e com muita esperança por poder compreender um potencial que existe nos nossos irmãos e irmãs de todas as religiões. Claro, esta minha formação vai passando com os anos numa abertura para tantas outras leituras que vêm junto comigo, com os companheiros e companheiras. Eu tenho, efetivamente, uma posição muito generosa com os religiosos, ao mesmo tempo bastante rigorosa, na medida em que, eu volto a dizer, creio que nos dias atuais a religião é um instrumento da construção do neoliberalismo, do capitalismo mais atroz, e a gente observa o quanto os religiosos hoje são este movimento conservador fascista, como sempre foram, via de regra, na história. Então, eu sei que Dom Evandil é uma espécie de exceção a essa regra, como, eventualmente, algumas e alguns companheiros que têm um gosto religioso acabam sendo exceção no seu contexto. E esta exceção tem que ser toda ela posta no plano de uma razão científica e de luta. Então, não importa de onde se vem, o que importa é para onde se vai. Para onde se vai é para uma sociedade transformada. Eu disse ao Evandil aqui, nesta ocasião, que a minha tese de livre-docência, quando eu escrevi, ainda muito jovem, na USP, foi sobre Ernst Bloch. E Ernst Bloch dizia que o socialismo precisa falar aos religiosos e às religiosas, porque, efetivamente, essa gente tem, de vez em quando, um sentimento muito bom de energia para com o próximo. E, via de regra, esse sentimento acaba sendo capturado e acaba sendo constituído de modo conservador. Então, é a religião que salva, é a religião que dá o caminho correto de Deus e o resto não tem esse caminho. Eu abomino um pouco desta leitura religiosa do mundo quando alguém imagina assim: eu sou da igreja tal, da religião tal, então só a minha religião é correta, o resto não é. Tristeza. E pior, Dom Evandil, é o quadro hoje de que os cristãos, eu dou o exemplo do Brasil e dos Estados Unidos, são os que promovem a intolerância. Então, nesse quadro, é preciso fazer de novo as armas da crítica. Digo isto de um modo bastante claro, bastante cristalino. É preciso criticar profundamente esse aspecto horrível das religiões e dos religiosos. Mas é preciso resgatar um coração que eventualmente seja cálido, que eventualmente seja ainda pulsante nas pessoas que creem que os outros são irmãos e irmãs. Quem pensa assim não pode ser capitalista. Quem pensa assim tem que fazer a luta de produção, no qual ser irmão é efetivamente compartilhar o pão. Anteontem, calhou de acontecer este fato, eu falava por telefone com um querido amigo, professor da Universidade Federal de São Carlos, professor João Virgílio Tagliavini, querido companheiro, querido amigo de muita luta, de muito tempo, de história, que foi padre antes de abandonar a batina e se casar, ter filhos, foi padre, e tem uma história de luta com a teologia da libertação. E o próprio amigo, o professor João Virgílio, me lembrava, nesta ocasião, do Dom Helder Câmara, que dizia um dia, mandou uma carta para um amigo, dizendo assim: por gentileza, se você puder, arranje um emprego para fulano de tal, porque ele é meu irmão. E então o empresário automaticamente arranjou um emprego para fulano de tal, porque ele é irmão do Dom Helder Câmara. Só que esse fulano chegou por lá, era negro. E o empresário ficou assustado, ligou para o Dom Helder Câmara: não sabia que o senhor tinha um irmão negro. E o Dom Helder disse: tenho, mais de um, inclusive. E o empresário ficou espantado. Então, seu pai casou de novo e teve uma família com uma mulher negra, porque o senhor tem tantos irmãos negros? Não, não é meu pai. É meu pai Deus. É porque somos todos irmãos, enfim, nesse aspecto universal. Bem, esse exemplo era aqui falado e postulado
para dizer que, creiam ou não creiam, eu penso fundamentalmente que a gente precisa sair do campo dessas crenças vulgares e banais, a gente precisa de ciência, acima de tudo. Chega das crenças absurdas do nosso tempo. Crendo ou não crendo, todos nós temos que ter esse sentimento de que a irmandade universal é compartilhar o pão universalmente. Isto é companheiro. Existe um sentido possível de companheiro. Tem muita gente que crê que é só um sentido possível, não é literalmente a vinda do latim desse modo, mas tem gente que crê que é exatamente desse modo. É efetivamente a ideia de que companheiro é quem comparte o pão, cum panis. Então é o pão que se divide com todos. Não tem jeito de ser companheiro sendo capitalista. Não tem jeito de ser companheiro sendo escravista, nem tem jeito de ser companheiro sendo servil feudal. Só é possível uma sociedade socialista que venha a compartilhar o pão com todas e todos, e pior, não é compartilhar por esmola. Eu tenho uma crítica do Orvandio aos religiosos de regra que creem que ser religioso é fazer caridade, e caridade é esmola, dar uma esmola a alguém. Não é isso. É efetivamente apropriar-se dos meios de produção para que a panificadora seja de todos e todos, para que a terra que planta o trigo seja de todos e todos, para que todas e todos trabalhem e façam o pão e comam o pão como quiserem. Então, eu digo isso do Orvandio, na esperança muito grande de ver que todo o nosso tempo precisa suplantar este horizonte das crenças religiosas para chegar ao plano da ciência e da razão, da fraternidade e do compartilhamento, do afeto de irmandade que nos une. Nesse sentido, então, as religiões serão um dia história, as igrejas um dia serão museus, e todos nós faremos a fraternidade, seja no museu da igreja, seja no museu da história, ou seja, em qualquer solo que nós pisemos. Efetivamente, eu tenho muita esperança de fazer com que esse sentimento aflore em nós. Esse sentimento deve vir com ciência, com razão e também com ação e com luta. Portanto, é uma plenitude de horizontes que devem nos levar a fazer com que a história seja escrita de modo diferente. Quando eu vejo Dom Orvandio e todas e todos que nos acompanham, eu fico muito feliz em saber que ainda existe a possibilidade da luta. Se vocês que acompanharam um dia a Teologia da Libertação, que foi perseguida brutalmente por João Paulo II e Ratzinger, Bento XVI, foi massacrada. Se vocês ainda conseguem entregar um legado à nova geração de libertação, e se todos nós juntos conseguimos falar para que toquemos o nosso povo, que é um povo tristemente fanatizado, mas nós precisamos desbastar o fanatismo para chegar ao núcleo fraterno. Eu penso que, efetivamente, a partir daí, consigamos uma possibilidade de que a esperança se faça, e volto a dizer aqui o que disse antes do Orvandio, no momento que talvez pareça que menos esperança há no mundo, eu penso que talvez se possa fazer com que a esperança apareça na hora que menos se espera. E o mundo se transforma, não é com planilha, não é com planejamento, não é um grãozinho depois de outro grãozinho, o mundo se transforma na hora mais inesperada possível. O mundo se transforma na hora em que as pessoas se olham e dizem umas às outras, chega. Chega de líder religioso nos enganando, chega de gente nos enganando nos partidos políticos, chega de economista enganando com a planilha, dizendo que tem que privatizar tudo, chega de tudo isso. Chega desses intelectuais que no alto das suas cátedras falam e a gente não entende, e quando a gente entende, a gente sabe que é só para nos enganar. Chega do capital. Vai que o povo se olha no olho e descobre isso em um certo momento e as coisas se transformam. Para isso eu falo, para isso penso que nós falamos, para isso eu penso que o nosso olhar se encontra no sentido de esperança. Será possível. O Ernst Bloch dizia, a única coisa que não tiram de nós é a possibilidade da transformação social. Ela persiste. Nós podemos transformar o mundo. E quero dar estas palavras com muita esperança, porque se cada um que nos escuta tomar isto consigo, eu tenho certeza, é um fósforo que se risca no escuro. Tem gente que vai dizer, a sala é tão escura, de que serve riscar um fósforo numa sala tão imensa e tão escura? Dom Orvandio, serve para uma coisa ao menos,
Até agora, a sala é escura, a sala é imensa, cheia de obstáculos, colunas, móveis e tudo mais, e a gente está tentando encontrar a porta de saída no escuro, batendo a cabeça na parede, batendo a cabeça na coluna, e a gente não sabe onde está a saída. Riscar um fósforo não ilumina plenamente o salão, mas pelo menos nos dá a possibilidade de, num átimo de segundo em que o fósforo foi riscado, de olhar, ainda que seja extensivamente, o salão e dizer: a porta está lá, é para lá que nós vamos. Então, nós estamos riscando um fósforo. Ainda não dá para esclarecer a cabeça das multidões, mas já dá para saber qual é o sentido. O sentido é a transformação do mundo, o sentido é um mundo socialista. Obrigado, Dom Vandil, obrigado a todas e todos. Meu Deus do céu, estou todo arrepiado, doutor Alisson, que mensagem. Eu sempre encerro, doutor Alisson, dizendo a todos os que nos assistem, não só assistem, mas participam. Esta é a diferença da mídia tradicional. Aqui as pessoas participam, opinam, contribuem, esclarecem e nos ajudam. Então, eu sempre digo no encerramento: abraços críticos e fraternos a todos e a todas, e um abraço muito carinhoso ao senhor, meu querido professor, doutor, intelectual, povão, gente nossa, meu irmão Alisson Mascaro. O senhor é uma bênção. É isso. Obrigado, Dom Evandil. Esse abraço vai dobrado e infinito para o meu querido amigo Dom Evandil e a todas e todos. Muito obrigado. Até mais, meu irmão. Até mais. Boa tarde. Boa tarde.